Vamos continuar então com as nossas orientações para as avaliações. Agora, avaliação de sociologia. Vamos lá. Vamos achar aqui a prova. Não são várias provas, então, né, aqui é literatura. Aqui, sociologia. Isso aqui é a nossa avaliação. Vamos lá. Então, a número 1, a gente vai começar falando um pouco sobre cidadania. O crime e a violência são temas complexos para a análise socióloga, especialmente porque se corre o risco de cair em generalizações. Por se tratar de uma temática de alta complexibilidade, a criminalidade não pode ser reduzida a fatores como pobreza e desigualdade. Sobre essa temática, considere as seguintes afirmativas. Então, você vai ler cada uma das afirmativas e vai marcar entre as 4 opções quais alternativas estão sendo verdadeiras. Somente uma alternativa é correta. Na número 2, tem um pequeno texto, certo? E depois da leitura do texto, você vai assinalar o que for correto. Então, nessa questão, não é somente uma alternativa, tá? Pode ter uma, pode ter 2, pode ter 3, tá? Aí é você que vai ler as opções e vai dizer para mim quais são as alternativas verdadeiras. Sobre o conceito de cidadania, o que é? O conceito de cidadania é predominantemente na modernidade. Qual é a alternativa correta? Então, você tem 5 opções e você vai marcar somente uma opção correta. Aí nós vamos ter um pequeno texto na número 4. Então, a definição de Aristóteles refere-se ao conceito clássico da democracia. Muitas de suas ideias ainda são atuais. Sobre essa temática das ideias, de Aristóteles em relação à democracia, você vai assinalar a opção errada, a opção incorreta. É somente uma opção. Na 5, assinale o que for correto sobre os significados atribuídos aos conceitos de cidadania e de cidadão. O que é ser cidadão? O que é cidadania? Em distintos momentos históricos. Então, aqui também são mais de uma resposta corretas, tá? Então, é você que vai me dizer quantas são. Na número 6, em 1988, foi aprovada a nova Constituição Brasileira, ainda em vigor. Como se tratava de um período de avanço em nossa história política, uma vez que o país saía da ditadura por mais de 2 décadas, muitas determinações do texto constitucional visavam a garantir a cidadania plena aos brasileiros. Dentre as determinações, podemos destacar exceto, então você vai marcar a alternativa errada, tá? Somente uma alternativa. Na 7, você vai então ler as opções que falam sobre a redemocratização do Brasil. Se estabeleceu diversas formas de participação popular e inserção do espaço público por intermédio de associações, sindicatos e também entidades do terceiro setor ou ONGs. Então, sobre elas, essa redemocratização, considere as seguintes afirmativas. Então, temos algumas frases aí, algumas afirmativas, e você vai dizer para mim quais são as verdadeiras, tá? Então, você vai marcar a opção correta. Somente uma opção está correta. A 8. Há uma distinção bastante empregada em referência aos direitos que envolvem a questão da cidadania e seu desenvolvimento histórico. Com relação a essa temática, analise os seguintes enunciados. Então, você vai ler os enunciados 1, 2 e 3 e vai dizer para mim qual é a sequência que define os direitos, Então, você vai dizer para mim, entre as 5 opções, qual a sequência correta. Número 9. Desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o principal documento que define as condições dignas a que todos os seres humanos têm direito. Sobre essa temática, esse tema, você vai ler as afirmativas 1, 2, 3 e 4 e vai marcar para mim qual é a alternativa correta entre as 5 opções. E a 10, na realidade brasileira, diversos problemas sociais afligem os cidadãos e lhes causam situações de desconforto e inquietação. Para combater esses problemas, garantindo os direitos civis, políticos e sociais de todos os brasileiros, bem como a defesa dos direitos humanos e a plena cidadania. O que o governo deve fazer, exceto, então você vai marcar a resposta errada, tá? Somente uma opção está correta.
Boa prova de sociologia e até a nossa próxima aula.